Gênesis 5. A linhagem de Sete e o andar com Deus. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Gênesis 5 não é só uma lista de nomes, é a linha da promessa. É a prova de que Deus preserva a sua palavra através das gerações, mesmo depois da queda e do homicídio. Aqui vemos a repetição e morreu, mas também vemos Enoque, que não morreu, e Noé, por meio de quem viria o livramento. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Gênesis 5, 3 a 5. Adão gera Sete à sua semelhança. A imagem de Deus permanece, mas agora marcada pela queda. A morte entrou e morreu. Essa frase se repetirá como um martelo teológico. O salário do pecado é a morte. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Gênesis 5, 6 a 8. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Gênesis 5, 9 a 11. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Gênesis 5, 12 a 14. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. Gênesis 5, 15 a 17. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. Gênesis 5, 18 a 20. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 21 a 24. No meio da genealogia da morte, aparece uma vida diferente. Andou Enoque com Deus. 2 vezes o texto repete. Andar com Deus é viver em comunhão contínua, em obediência e intimidade. O resultado, Enoque não experimentou a morte. Deus para si o tomou. Em um mundo dominado por e morreu, Enoque aponta para a esperança da vida com Deus. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. Gênesis 5, 25 a 27. Metusalém viveu mais que todos, 969 anos. Seu nome pode significar, quando ele morrer, será enviado. No ano em que Metusalém morreu, veio o dilúvio. Deus é longânimo. Ele estende os anos, dá tempo para arrependimento. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo:
Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Gênesis 5, 28 a 31. Lameque, da linhagem de Sete, profetiza ao nomear Noé: este nos consolará. Noé significa descanso, alívio. Em meio à maldição da terra, Deus prepara um canal de consolo e salvação. E era Noé, da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Gênesis 5, 32. A linhagem da promessa chega a Noé. A cena está armada para o próximo ato da história. Gênesis 6, a corrupção da terra e a graça que encontra Noé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1 e 2. Quem são os filhos de Deus? Há debate piedoso: anjos caídos, linhagem de Sete ou reis poderosos. Independente da posição, o texto aponta para uma união transgressora que corrompe a humanidade. O padrão de Deus para o casamento é violado. O desejo governa, não a obediência. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. Deus estabelece um limite. O Espírito de Deus não contenderá para sempre. A paciência divina tem um prazo. 120 anos indica o tempo de graça até o dilúvio, não a longevidade máxima do ser humano. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6, 4. Gigantes, Nefilim, homens de fama, valentes. A cultura exalta poder e violência. A fama substitui a santidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 5 e 6. O problema não é só externo, é interno. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O coração humano está totalmente corrompido. Arrependeu-se o Senhor. É linguagem antropopática. Deus se entristece profundamente. O pecado pesa no coração de Deus. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 7. O juízo é universal porque a corrupção é universal. A criação geme por causa do pecado humano. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. No meio do juízo brilha uma palavra: graça. Noé não achou graça porque era perfeito, mas porque creu e andou com Deus. A graça encontra o justo e o sustenta. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, 9 e 10. Justo e perfeito em suas gerações. Noé era íntegro em meio a uma geração corrompida. Andava com Deus, como Enoque. A comunhão precede a missão. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 11 e 12. A palavra-chave
é violência. O pecado que começou no coração se tornou cultura. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Ninguém escapava. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6, 13 e 14. Deus anuncia juízo e dá instruções de salvação. A arca, madeira de gofer, compartimentos, betume por dentro e por fora. Betume, impermeável, a mesma palavra usada para o cesto de Moisés no Nilo. Deus provê cobertura, e desta maneira a farás. De 300 côvados, o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Gênesis 6, 15 e 16. As dimensões revelam um projeto enorme, proporcional à missão. Uma janela no alto, para olhar para o céu. Uma porta ao lado, única entrada. Andares para organização. Deus é Deus de detalhes. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Gênesis 6, 17. O dilúvio é juízo global sobre uma corrupção global. Mas antes do juízo vem a aliança. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Gênesis 6, 18 a 21. Aliança com Noé. Salvação para a família. Preservação das espécies. Provisão de alimento. Deus salva e sustenta. A arca é tipo de Cristo. Há uma porta, há cobertura, há lugar para quem crê. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, 22. Essa é a frase que define Noé. Obediência total. Conforme tudo o que Deus lhe mandou. Em um mundo de violência e fama, um homem andou com Deus e obedeceu. Gênesis 5 nos mostra que Deus preserva a linhagem da promessa e que é possível andar com Deus mesmo em dias de morte. Gênesis 6 nos mostra que o coração humano é continuamente mau, que a violência enche a terra, que o juízo de Deus é real, mas que a graça encontra, a aliança sustenta e a obediência salva. Na próxima parte, entraremos em Gênesis 7, a entrada na arca e o início do dilúvio. Se este estudo falou com você, deixe seu like. Compartilhe com alguém e inscreva-se para continuar a série. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.